Olá, meu nome é Ítalo Gustavo. Eu desenvolvi o projeto de iniciação científica intitulado como Teorema dos Resíduos e Aplicações, sob orientação do professor Dr. Cláudio Odair Pereira da Silva. Nós buscamos estudar as formas integrais de Cauchy e o Teorema dos Resíduos. O nosso principal objetivo foi entender e aplicar o Teorema dos Resíduos. A nossa metodologia, utilizamos apresentações semanais e estudamos funções de variáveis complexas. Então, estudamos o limite, continuidade, diferenciabilidade e integração. Nossos principais resultados foram o teorema das fórmulas integrais de Cauchy e o teorema dos resíduos, e buscamos também algumas aplicações de tal teorema. Para iniciamos com o teorema da fórmula integral de Cauchy. Então, seja f uma função analítica numa região simplesmente conexa a R, então f no ponto z0 pode ser representado por essa integral, onde o nosso z0 ele pertence a R e C é qualquer caminho fechado simples de R, que envolve z0 uma vez no sentido positivo e cujo interior está contido em R. A demonstração desse teorema é bem simples, então vamos considerar um caminho C0 como sendo uma circunferência de raio R0 com centro em Z0, onde esse R0 ele é suficientemente pequeno para que C0 ele esteja contido no interior de C. E o próximo passo, analisando a função f de z sobre z menos z0, que ela é analítica em C, exceto no ponto z0. E aplicando o teorema de Cauchy, para concluirmos que a integral pelo caminho C é semelhante, é igual à integral no caminho C0. Então, somando e subtraindo o termo f de z0 e usando a linearidade da integral, nós chegamos a esse resultado 1. E usando a parametrização R, com o θ variando de 0 a 2π para C0, então nós mostramos que a nossa primeira integral aqui do resultado 1, ela resultará em 2π de f no ponto z0. E aplicando o limite, a nossa segunda integral da igualdade em 1, nós notamos que ela tende para zero conforme epsilon tende para zero. Portanto, nós conseguimos concluir o teorema, conseguimos demonstrar o nosso teorema. O próximo teorema é a fórmula integral de Cauchy para derivadas. Então, seja f uma função analítica numa região R, então todas as derivadas de todas as ordens de f elas existem em R, as quais, por sua vez, são também analíticas em R. E, além disso, ela pode ser representada por essa fórmula 4, então f n no ponto z0, onde esse z0 ele pertence a R e C é uma curva fechada simples contida em R, cujo interior ele é simplesmente conexo, contendo o ponto Z0, e o nosso Fn de Z0, no ponto Z0 é a enésima derivada de F no ponto Z0. E a demonstração desse teorema ele segue por indução a partir do teorema anterior. O nosso teorema de dos resíduos, ele é um resultado bastante importante da análise complexa, que nos auxilia no cálculo de certas integrais de funções analíticas ao longo de caminhos fechados simples e que generaliza a fórmula de Cauchy. Então, trazendo aqui uma definição, se existe alguma vizinhança de um ponto z0 de uma função f, onde f é analítica, exceto no próprio ponto z0, nestas condições, z0 é chamado de ponto singular isolado ou singularidade isolada da função f. E outra definição, a série de Lohan, é que seja f, se f ela é analítica sobre os caminhos C1 e C2, que são circunferências centradas em Z0 com raios R1 e R2, onde R2 ele é maior do que R1, se a função é analítica sobre esses caminhos e entre eles, então cada ponto Z entre os círculos F é representado por uma série convergente de potências positivas e negativas de Z menos Z0. Então, F de Z ela pode ser representada por essa soma das duas somatórias, de potências positivas e de potências negativas, onde a somatória de potências negativas é a nossa parte principal. E os coeficientes AN e BN em 5, eles são dados por essas integrais, certo? Sendo cada integral calculada no sentido anti-horário. E a nossa definição de resíduo, então, seja se nós definimos o resíduo, né, de f em z0 como sendo
o nosso coeficiente B1, que é representado por essa integral. Então, ela é ao longo de qualquer caminho C que envolve Z0 e orientado no sentido positivo, desde que f seja analítica sobre C e no interior de C, exceto no ponto Z0. Outra definição é se Z0 ele é um polo de ordem m de uma função f, então nós podemos calcular o resíduo por essa fórmula, utilizando o limite. O nosso teorema principal do nosso estudo é o teorema dos resíduos. Então, seja C um caminho fechado tal que a função f é analítica sobre C e no interior de C, exceto no número finito de pontos singulares, z, n pontos, interiores a C. Então, se o resíduo de f de zk, eles são resíduos de f nestes pontos singulares, então nós podemos concluir que a integral calculada no caminho C de f de z dz resulta nessa somatória de resíduos, onde a integral ela é calculada no sentido anti-horário ao longo de C. A nossa demonstração para esse teorema, então, nós vamos considerar um caminho CK, um círculo com centro em ZK, cujo raio ele é suficientemente pequeno para que os N círculos de C1 até Cn e o caminho C não se encontrem. Estes círculos, eles junto com o caminho C, formam a fronteira de uma região fechada, multiplamente conexa, na qual f é analítica. E pelo teorema de Cauchy-Goussard, nós temos que a integral pelo caminho C menos a soma das integrais do caminho C1 até o caminho Cn, elas resultam em zero, e por hipótese, calculando o resíduo dessas integrais do caminho C1 até o caminho Cn, nós calculamos e substituímos na fórmula acima e conseguimos chegar à demonstração do teorema. Uma aplicação prática do teorema de resíduos é no cálculo de funções de integrais impróprias. Então, nós temos essa integral que possui duas constantes reais, e para calcular ela, a solução, nós vamos passar o limite nessa integral. Analisamos também que a nossa f de z, podemos fazer uma manipulação algébrica e notar que ela tem dois polos simples nos pontos i tal e menos i tal. Então, seja CR um semicírculo superior de um círculo de raio R, onde R ele é maior do que tal. Então, integrando F no sentido anti-horário ao longo da fronteira do semicírculo e aplicando o teorema dos resíduos, nós temos esse resultado. Então, vai resultar na soma dessas duas integrais e que resulta em 2πi do resíduo de F no ponto I tal. Então, o ponto menos I tal, ele está fora da nossa região de integração, por isso ele não é utilizado aqui. E nós calculamos esse resíduo, substituímos na integral acima e conseguimos o resultado 6, certo? Então, analisando a nossa segunda integral da função em 6, nós temos que ela tende para zero conforme r tende para o infinito. Então, passando o limite no nosso resultado, nós obtemos aqui o cálculo da nossa integral imprópria, que é uma aplicação do teorema dos resíduos. Então, nós concluímos com esse trabalho, né, que realizar o estudo de funções de variável complexa possibilitou obter uma base para chegarmos ao teorema dos resíduos, uma vez que conseguiu-se abordar toda a teoria prevista, permitindo ter uma boa compreensão sobre o teorema e uma melhora significativa acerca dos conhecimentos nesse ramo da matemática. Tendo em vista sua gama de aplicação, obter tal conhecimento é de grande importância para o aluno cujo objetivo é ingressar em uma pós-graduação na área de matemática pura e aplicada. As nossas referências foram essas, as nossas principais referências para esse estudo foram de Church e Ávila, e deixar aqui meu agradecimento especial para o CNPq e para a Universidade Estadual da Paraíba. Muito obrigado.